Há palavras que não apenas descrevem o mundo, elas o recriam. Quando a alma escreve, o universo lê. O papel se torna altar e a caneta, uma extensão da consciência. Cada palavra é uma frequência e cada intenção, uma onda que viaja pelo campo invisível em direção ao infinito. Joseph Murphy dizia que a mente subconsciente é o escriba de Deus e é através dela que o invisível se transforma em forma. Mas há um segredo que poucos compreendem. O poder da escrita não está na tinta, mas na vibração. O universo não responde às palavras, responde à emoção que as sustenta. Tudo o que nasce da fé, ele lê como decreto. Tudo o que nasce do medo, ele entende como pedido de repetição. Talvez o dinheiro nunca tenha te negado presença. Talvez ele apenas esteja obedecendo à carta silenciosa que você envia todos os dias. Aquela escrita nas entrelinhas dos seus pensamentos e sentimentos. Hoje, você vai aprender a escrever com o coração desperto, a compreender que toda frase é um campo de energia e que o dinheiro é apenas o reflexo da vibração que você imprime na página invisível da vida. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o cansaço de quem trabalha, luta, tenta, e mesmo assim, sente que o dinheiro escapa como areia entre os dedos. Deitar-se à noite e sentir a mente girar em torno das mesmas preocupações, o mesmo medo, a mesma sensação de impotência. Esse é o peso invisível que acompanha milhares de pessoas em silêncio. Joseph Murphy dizia: tudo o que você sente ser verdade antes de dormir é impresso no subconsciente e reproduzido no seu mundo. É nesse instante, entre o último pensamento e o primeiro sonho, que o universo grava o roteiro vibracional do seu amanhã. Joe Dispenza explica que no estado entre vigília e sono, o cérebro entra em frequência teta, uma porta aberta para o subconsciente. Ali, o pensamento e o sentimento se fundem, criando a vibração que o campo quântico irá reproduzir. É o momento em que a mente racional se cala e o campo espiritual desperta. Mas a maioria das pessoas adormece em débito emocional, repetindo a vibração da carência. E o subconsciente, obediente, manifesta o mesmo padrão, dia após dia. O instante antes do sono é o ponto mais criador do dia. Dormir é como enviar uma carta selada ao universo. A única pergunta é: o que você escreve nela antes de fechar os olhos? A mente humana, quando cansada, tende a buscar o caminho mais conhecido. E para muitos, esse caminho é o medo. Durante o dia, é fácil disfarçar essa vibração com tarefas, distrações, conversas. Mas quando a noite chega e o silêncio se instala, o verdadeiro estado interno se revela. Joseph Murphy dizia: a mente subconsciente é como solo fértil. Ela aceita qualquer semente, boa ou má, especialmente quando o jardineiro adormece. O jardineiro é a mente consciente, e quando ela adormece, o solo da alma permanece aberto. Tudo o que for sentido nesse instante é plantado no campo invisível. A neurociência espiritual confirma: o corpo guarda a memória emocional do dia. Cada emoção gera um registro biológico, um código energético. Ao adormecer em ansiedade, o corpo grava o comando para repeti-la no amanhã. E assim, o ciclo se renova, como uma música antiga tocando em silêncio dentro do subconsciente. Desejar prosperidade enquanto se sente em dívida com a vida cria uma dissonância vibracional. É como pedir um novo destino, mas caminhar na direção oposta. O universo não lê intenções, lê frequência. Ele não ouve o que você pensa, ele responde ao que você vibra. Imagine tentar semear flores em terra seca. O desejo é verdadeiro, mas o solo não está preparado. A água que falta é a serenidade. A paz é o nutriente essencial que permite que a semente da abundância encontre espaço para germinar. Adormecer na frequência da falta é permanecer acordado dentro de um sonho de escassez. Mas quando a mente se permite descansar, o coração começa a lembrar o que o medo havia esquecido. A vida não é uma dívida a ser paga, é uma sinfonia a ser ouvida. O corpo dorme, mas a consciência profunda continua a criar. E ela só precisa de uma emoção coerente para redesenhar toda a realidade. O segredo é simples, mas sagrado. O universo não responde ao esforço, ele responde à vibração do descanso. Existe um instante em que o corpo começa a se entregar ao repouso,
e a mente, entre desperta e sonhadora, atravessa uma fronteira invisível. É nesse ponto, delicado e sagrado, que o consciente se dissolve e o divino se aproxima. O estado teta, esse intervalo entre a vigília e o sono, é o portal silencioso da criação. Joseph Murphy dizia: antes de dormir, imagine-se vivendo o resultado desejado. Seu subconsciente é fiel executor do que você sente como real. Nesse espaço de transição, a imaginação é a linguagem que o universo compreende. A mente consciente não mais analisa, ela apenas observa o fluxo das imagens e emoções. E tudo o que for sentido como verdade se torna um código energético entregue ao campo quântico. Joe Dispenza explica que, nesse estado, o coração e o cérebro entram em coerência. O campo eletromagnético do coração se expande e se sincroniza com a intenção. Pensamento e emoção se tornam um só comando vibracional. E quando essa união acontece, o universo responde não com palavras, mas com coincidência. O segredo espiritual sempre foi este: não é o pensamento que cria, é o sentimento que o acompanha. O pensamento é o mapa, o sentimento, a viagem. A mente pode imaginar 1000 cenários, mas só o coração tem o poder de fazê-los existir. Nesse instante, o portal se abre. O que antes era desejo se transforma em frequência. O que antes era sonho se torna vibração. A fronteira entre o humano e o divino desaparece e o ser se funde com o próprio campo criador. Imagine essa passagem como uma ponte feita de luz. De um lado, o mundo visível, com seus medos, contas, dúvidas e esforços. Do outro, o infinito, onde tudo já existe em estado potencial. A travessia é feita pelo sentimento dominante. Se ele for carência, você volta ao mesmo ponto. Se for gratidão, a ponte se ilumina e o caminho se revela. O universo não exige esforço, exige sintonia. E o estado teta é o momento em que a alma se torna antena. Ali, o corpo descansa, mas o espírito fala. E tudo o que é sentido com verdade se transforma em criação silenciosa. Dormir, então, não é o fim do dia. É o recomeço da energia criadora. A cada noite, a ponte se refaz. E o destino, sem pressa, começa a mudar. A prosperidade é, antes de tudo, um estado de repouso interior. Não se trata de possuir mais, mas de vibrar em harmonia com a ideia de plenitude. O sono é o espelho dessa harmonia. Enquanto a mente ansiosa adormece em guerra com o tempo, a mente rica repousa em comunhão com o infinito. A mente pobre dorme preocupada porque acredita que o dinheiro está fora, nas circunstâncias, nas oportunidades ou nos outros. A mente rica adormece tranquila porque sabe que o dinheiro é uma consequência do que ela cultiva por dentro. Joseph Murphy dizia: o dinheiro é uma ideia divina e as ideias vêm da mente de Deus. Quando você dorme com uma ideia de abundância, acorda com caminhos. A vibração da paz é a mais magnética de todas. Ela não grita, não exige, não corre, apenas permite. E nessa permissão, a energia do universo encontra passagem para fluir livremente. Onde há resistência, há estagnação. Onde há serenidade, há criação. Prosperar, portanto, não é atrair mais, é resistir menos. A abundância não é algo que se conquista, é algo que se permite. E essa permissão nasce quando a mente solta o medo de perder e o corpo aprende o silêncio da confiança. Imagine um rio. Ele não precisa empurrar o ouro que carrega, apenas segue o curso. O ouro se deposita naturalmente onde a corrente está livre. Assim também é a alma em paz. Quando o fluxo interior não encontra barreiras, a riqueza se manifesta sem esforço. A mente rica entende que o universo não responde à pressa, mas à coerência. Ela dorme em paz, porque confia que a vida está em movimento, mesmo no escuro. Essa confiança é uma força silenciosa, uma oração que não precisa de palavras. Quando o corpo repousa e a mente se entrega, a vibração da prosperidade começa a se reorganizar. O invisível trabalha enquanto o visível descansa, e ao amanhecer, algo sutil muda. As ideias parecem mais claras, as decisões mais leves, as oportunidades mais próximas. A mente rica acorda próspera porque dormiu alinhada com a abundância. Ela não suplica, não calcula, não teme, apenas lembra. Lembra que a fonte é interior e que tudo o que é verdadeiro nasce do repouso da fé. A riqueza não é um destino,
é um estado de serenidade, e a paz silenciosa e constante é a senha vibracional que abre o cofre da criação. Há um instante sagrado entre o apagar das luzes e o mergulho no sono. Nesse intervalo silencioso, a alma começa a escrever a história que o corpo viverá ao despertar. É nesse ponto que o universo se inclina, atento ao que o coração vibra. O ritual da prosperidade não é um gesto mecânico, mas um encontro com a própria essência. Ele começa quando o corpo e a mente aprendem a descansar na mesma frequência. A quietude é o idioma do divino. O primeiro movimento é o silêncio. A respiração se torna ponte entre o humano e o eterno. 3 respirações lentas bastam para que o corpo se lembre de que está seguro. A tensão do dia se desfaz e o campo energético se reorganiza. Nesse instante, o subconsciente se abre, receptivo como o solo fértil à espera da chuva. Surge então a imagem. Não é uma fantasia distante, mas uma cena simples e cotidiana. Você pagando algo com leveza, doando com alegria, sentindo gratidão por aquilo que flui com naturalidade. Essa imagem não é desejo, é reconhecimento. Ela informa ao universo que a abundância já é uma realidade vibracional. Enquanto a imagem se forma, as palavras surgem como selo vibratório. A mente divina em mim é fonte inesgotável de riqueza. O fluxo da prosperidade me envolve e me sustenta. Essas palavras não são repetição, são codificação. O verbo, quando unido à emoção, se torna energia criadora. Não é o som que move o universo, é a vibração que o acompanha. O corpo responde à verdade que o coração sustenta. Sente alívio, sente confiança, sente repouso. E essa sensação é o sinal de que a fé foi registrada. O subconsciente não entende esforço, entende entrega. É no relaxamento que o campo quântico reconhece a ordem emitida. É como entregar o leme ao vento certo. O barco não precisa forçar a direção, apenas permitir-se guiar pela corrente. O mar, sereno e vasto, é o símbolo do universo em fluxo. A entrega é o gesto que move as marés invisíveis da criação. Quando o corpo enfim adormece, o comando vibracional está completo. O universo começa a mover as peças, não porque foi implorado, mas porque foi instruído. A fé silenciosa se transforma em arquitetura energética e o invisível começa a se construir. O ritual não termina no sono, ele se prolonga no sonho, no campo onde o subconsciente trabalha sem interrupção. Ali, a energia se reorganiza e prepara o cenário do próximo amanhecer. A abundância nesse estado não é uma promessa, é um eco que já começou a ressoar no interior de quem confia. Há um momento em que o corpo se entrega e o espírito desperta. Quando o sono chega, a consciência humana adormece, mas a consciência divina começa a agir. O universo nesse silêncio trabalha, sem pressa, sem ruído, sem testemunhas. Joseph Murphy dizia: enquanto você dorme, Deus trabalha. E essa não é uma metáfora simbólica, é uma descrição fiel do processo criador. Enquanto o corpo descansa, o subconsciente reorganiza as forças invisíveis. Tudo o que foi sentido antes do sono se transforma em instrução vibracional. E o campo quântico responde, ajustando circunstâncias, sincronizando caminhos, preparando encontros. Nada precisa ser controlado, porque o que é verdadeiro não exige esforço. A criação é um ato de alinhamento, não de tensão. O universo não reconhece a pressa, apenas a coerência. Durante o sono, a alma continua a trabalhar em silêncio. As imagens, emoções e frequências emitidas se tornam planos energéticos no tecido da realidade. O processo é invisível, mas preciso. Como uma semente sob a terra, a transformação acontece longe dos olhos, mas em perfeita harmonia com a luz que virá. O primeiro sinal desse trabalho secreto é sutil. Você acorda diferente, o corpo parece mais leve, os pensamentos mais claros, a fé mais viva. Nada mudou lá fora, e ainda assim, tudo está diferente por dentro. Essa leveza é a prova silenciosa de que a vibração foi assimilada. O milagre, então, não é um evento súbito, mas um desdobramento natural da coerência entre o que se sente e o que se acredita. Durante o sono, o subconsciente se torna o artesão do destino. Pessoas, ideias e oportunidades são atraídas pelo campo que você gerou antes de adormecer. É a sincronicidade operando em silêncio.
O universo não precisa de vigília para agir, ele se move melhor quando há confiança. A semente não vigia o solo durante a noite, ela apenas confia na luz que virá. E é essa confiança que acelera o florescimento. Quando o sono é entregue com fé, o invisível começa a trabalhar em seu nome. O que era incerteza se transforma em clareza, e o que parecia distante começa a se aproximar suavemente, como uma onda que retorna à praia. O milagre acontece no escuro, e o despertar é apenas o momento em que você começa a enxergar o que a luz já vinha revelando em silêncio. A verdadeira prosperidade não nasce de números, mas de harmonia. Ela não começa em um investimento, mas em um estado de consciência. Tudo o que o ser humano manifesta no mundo externo é reflexo daquilo que acredita e sente no silêncio da alma. Joseph Murphy e Florence Scovel Shinn convergiam nesse princípio essencial. O dinheiro é expressão da harmonia interior. Florence dizia: a alma em paz é o ímã da provisão divina. E Murphy completava: a mente subconsciente é o solo da abundância. Aquilo que nela é plantado com fé floresce em prosperidade. O segredo está no sentimento do já é. Dormir com essa vibração é transformar o sono em oração viva. Não uma súplica ao divino, mas um lembrete de que o divino já habita em nós. A gratidão é a chave que abre o cofre invisível da criação. Ela transforma o subconsciente em servo fiel da abundância. Quando a alma repousa em confiança, o universo responde em ressonância. A paz interior é o som que o campo quântico entende como permissão. E onde há permissão, há fluxo. A prosperidade começa a se manifestar, então, com naturalidade. Não como milagre, mas como reflexo do novo estado interior. Os caminhos se abrem, as oportunidades surgem, e o dinheiro se torna um mensageiro da harmonia que você sustenta. O universo é como um artista paciente. Ele pinta, com exatidão e ternura, o quadro que você descreve antes de fechar os olhos. Cada pensamento é um traço, cada emoção, uma cor. E o resultado final é o reflexo fiel daquilo que você acredita ser possível. Por isso, dormir em paz é mais do que um descanso, é um ato criador. É quando a alma diz silenciosamente ao universo: eu confio. E o universo, como resposta, começa a mover as marés da realidade em sua direção. Se esta mensagem tocou algo em seu coração, permita que ela permaneça vibrando em você nesta noite. Deixe que cada palavra se torne semente e que o silêncio do sono seja o terreno fértil onde o novo floresce. Compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que a abundância não é um dom distante, mas uma memória sagrada que vive em cada um de nós. Quanto mais essa consciência é compartilhada, mais o campo coletivo se eleva. Agradeça antes de dormir. Agradeça não pelo que virá, mas pelo que já existe em potencial dentro de você. E lembre-se, o universo ouve o que o seu coração sente quando o mundo silencia. Durma em paz. A prosperidade já começou a fluir.